Meus caros alunos, muito bem-vindos. Gravaremos uma aula para os senhores a respeito do uso capião. É uma aula exclusiva aos alunos da Universidade Drummond, a turma de Direitos Reais, que tem como objetivo a gente poder suprir esse período grave de pandemia para que a gente possa avançar nos estudos e ter algum tipo de transmissão de conhecimento nesse período de tanta dificuldade que nós estamos enfrentando. A primeira lógica que vamos falar hoje é relacionada a uso capião. A primeira dúvida que existe na cabeça das pessoas é se é a uso capião ou o uso capião. Essa discussão doutrinária não foi resolvida por ninguém na doutrina, ninguém conseguiu resolver essa questão e nós enfrentamos esse problema até hoje, que é a definição da nomenclatura. Particularmente, eu prefiro usar a uso capião. Para ser muito sintético com vocês, se vocês forem serem detalhistas, o uso capião ele é uma forma modificada de prescrição. Os autores mais antigos, bem antigos mesmo, diziam que o uso capião é uma forma de prescrição, uma forma de prescrição aquisitiva. A doutrina moderna luta muito contra isso e não aceita essa definição de prescrição. Mas a gente é obrigado a dizer a vocês que ainda existe quem entenda que a uso capião é uma modalidade de prescrição. O que seria prescrever? A perda de um direito pelo decurso do tempo. O não uso de um direito pelo decurso do tempo gera o que nós chamamos de prescrição. A uso capião seria uma coisa muito parecida, só que seria o fenômeno visto pelo outro lado do fenômeno. Se na prescrição a pessoa que é a dona do direito perde o direito pelo não uso, na uso capião, a pessoa adquire o direito porque ela foi possuidora de um bem por um longo período de tempo. E esse longo período de tempo assegurou a ela o direito de propriedade. Então é a posse mais tempo igual propriedade. Isso é a lógica que está por trás do uso capião. É importante que vocês saibam que conforme o adjetivo que acompanha essa posse, ou seja, posse de boa-fé, posse de má-fé, e conforme o bem que está submetido ao uso capião, o tempo que se exige para que a posse se torne propriedade varia. Então nós temos inúmeras modalidades de uso capião, todas elas que levam em consideração essas variáveis: a espécie de posse e o tipo de imóvel. É natural que quanto melhor seja a posse e menor seja o imóvel, mais facilmente se adquire a propriedade pela via da uso capião. Quanto pior for a posse e maior for o imóvel, naturalmente mais tempo se exige para que se configure a uso capião. Uma coisa que se precisa dizer a vocês também é que a uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade. Então, a pessoa se torna proprietária sem levar em consideração os vícios do passado. Os vícios do passado não serão levados em conta quando da avaliação da uso capião. Ou seja, o adquirente de um imóvel pela via do uso capião adquire de forma originária, de forma que os vícios que tinham neste imóvel antes desta relação não têm contaminação com o novo proprietário. Os alunos nos perguntam muito relacionado à seguinte figura, né? Eu pago o IPTU da minha casa, eu sou então um proprietário por uso capião? Senhores, pagar o boleto do IPTU não corresponde necessariamente a nada. Naturalmente, quem é o possuidor tem interesse em quitar os débitos tributários. Mas se fosse verdade que bastaria pagar os tributos para me tornar dono de um imóvel, que eu iria pessoalmente agora na prefeitura pagar todos os IPTUs vencidos de qualquer imóvel para dele me tornar dono.
é natural que os boletos de IPTU pagos não correspondam necessariamente a que eu sou o possuidor do imóvel. Não tem relação direta com isso. A relação direta é posse mais tempo. Então, eu preciso provar que eu sou o possuidor a determinado lapso temporal. O ancestral histórico da usucapião surgiu na Lei das 12 Tábulas, que dava ao cidadão romano o direito a adquirir a propriedade caso ele permanecesse no imóvel, no bem, por mais de 1 ou 2 anos, conforme a situação específica. Naturalmente, a Lei de 12 Tábulas se aplicava aos romanos e somente a eles. Quem fosse estrangeiro não era acobertado pela possibilidade de ter esse reconhecimento. E no direito brasileiro, nós seguimos aí uma tradição histórica de trazer o usucapião para dentro da nossa doutrina. É importante começar esse estudo direto lá na Constituição Federal, artigo 183 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia e de sua família, adquirir-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Pessoal, esse artigo 183 da Constituição Federal está selecionado num artigo que trata da política urbana, que é então a Constituição determinando como será feita a separação do território urbano, como será a vida na urbe, na cidade. E a Constituição então criou uma espécie muito incomum de usucapião, com requisitos próprios, com requisitos diferentes, mas que dava para a pessoa que é proprietária, usucapiente, uma regra mais flexível. Vamos ver os requisitos com calma? Primeiro, o imóvel tem que estar na área urbana. Imóvel na área urbana. Segundo, o imóvel não pode ser maior do que 250 metros. Terceiro, a posse tem que ser por no mínimo 5 anos. 5 anos de forma ininterrupta, sem interrupção e sem oposição. O proprietário original não pode se opor a essa posse da pessoa que pretende usucapião. Além disso, a pessoa que é o autor da ação de usucapião pretende usar o bem de 250 metros no perímetro urbano para sua moradia ou moradia da sua família. É com uso exclusivo para fins de moradia. Então, o imóvel comercial não se submete a esta regra. Então, quem tiver um imóvel urbano por mais 5 anos, de forma ininterrupta, sem oposição, para a moradia da sua família ou sua, vai adquirir o domínio daquele bem, a propriedade, desde que ele não seja proprietário de outro imóvel no perímetro urbano ou rural do Brasil todo. Ele não pode ser proprietário de outro imóvel. Se ele for, ele não terá direito a esta condição, tá certo? Então, essa é uma hipótese